Crede no Senhor, teu Deus, estarás seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. E aí galera, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você é a primeira vez aqui conosco, eu sou Nicolas Barros, muito prazer. Nesse canal você vai encontrar vídeos com o intuito sempre de levar o Evangelho de Jesus e fazer com que a nossa fé cresça e a gente siga os planos e a nossa missão nessa terra de proclamar e de viver cada dia mais perto da presença de Deus e nos relacionando com Ele. E nesse vídeo de hoje é um vídeo assim muito especial porque acho que essa palavra oração e jejum tem ficado muito distante, né, nos últimos dias, nos tempos modernos. E eu acredito que é importante a gente falar sobre isso, principalmente porque é uma arma que muitas das vezes a gente não usa, mas teria que ser a nossa principal arma, né? A gente vê a oração e o jejum sendo usado por diversos profetas, diversos homens de Deus, como Paulo, o apóstolo Paulo, Barnabé, quando ele estava naquela situação em decidir, né, e poder abençoar e poder declarar qual daqueles discípulos estavam seguindo eles, ficariam em cada igreja. Eles oraram, jejuaram para buscar a orientação de Deus, né? Os outros discípulos também, antes de Paulo e Barnabé surgirem, né, os outros discípulos também estavam jejuando para buscar a orientação de Deus, para poder impor as mãos sobre Paulo, para que ele pudesse ser um grande apóstolo que foi lá na frente. E tantas outras histórias na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas jejuavam e aquele que a gente sabe que é o mais importante, Jesus, que jejuou num nível que eu estava pensando, eu falei, meu Deus, 40 dias de jejum. Essa fé ainda eu vou chegar um dia, Senhor, mas por enquanto ainda não cheguei lá. Mas assim, a gente fica pensando, cara, é impressionante. Muitas das vezes a Bíblia está repleta de ensinamentos e coisas a respeito do jejum, de oração, e muitas das vezes a gente não busca e não faz isso. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho da minha experiência. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas fiquem comigo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. E assim, para começar, eu acho que esse versículo que eu falei no início, 2 Crônicas 20:20, é um versículo incrível. Eu falei no Instagram, se você me acompanha lá, Nicolas Barros 10, você deve ter visto um vídeo que eu fiz no início dessa semana, falando sobre esse versículo e a história por trás. E eu vou desenvolver um pouquinho mais nesse vídeo, e que fala sobre a história do rei Josafá, né? Esse versículo está baseado na história do rei Josafá. O rei Josafá fala isso, e era um rei que, diferente de muitos outros reis naquela época que infelizmente decidiram seguir contra, né, a palavra de Deus, mas esse rei ele decide seguir a favor da palavra de Deus, e ele se encontra numa situação terrível, onde, para resumir a história, é como se ele estivesse no país, né, de Jerusalém. Ele era o rei daquela região, ali junto com Judá e tudo mais, e ali três diferentes países, vamos dizer assim, estavam vindo para atacar o rei Josafá. E aí o mensageiro chega e fala para ele, olha rei, tá acontecendo essa situação, e esses três países, vamos dizer assim, já estão aqui no nosso país e vão destruir tudo, e eu só vim dar a notícia. Imagina você se vê uma notícia como essa, né? Eu fico imaginando, tipo assim, que doideira. Mas a gente às vezes pensa, mas Nico, isso aí é lá atrás, isso aí nunca vai acontecer comigo. Mas às vezes vem notícia na nossa vida. Acho que você já tá pensando quais notícias vêm. Notícias que tentam abalar a nossa fé. Como, olha, Nicolas, um parente está no hospital. Olha, Nicolas, você acaba de ser mandado embora do teu clube. Ou você está desempregado. Ou então uma situação que você não esperava vem, uma doença, um problema, ou um vício que você está enfrentando, e vem aquelas vozes dizendo, isso nunca vai sair da sua vida. O diabo tende a vir com essas vozes e com esses problemas para nós. E Jesus ele está esperando se a gente vai usar, né, os equipamentos, as armas certas, ou vai ficar somente nas coisas desse mundo e agir conforme aquilo que o mundo age. Mas a gente tem que lembrar que nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus e nós temos armas muito grandes que a gente pode usar. E ali na história do rei Josafá, para terminar, o que ele faz? Quando ele ouve aquela notícia,
A Bíblia fala em 2 Crônicas 20 que ele reúne toda a nação, ou seja, ele pega o país inteiro. Pensa comigo ali, o Brasil inteiro, Estados Unidos inteiro, não sei aonde você está me assistindo, mas pensa que o teu país ele se reúne inteiro. E o rei, o presidente, chega ali na assembleia, de frente para todos daquele país. A Bíblia fala que tem mulheres de colo, famílias e tudo ali olhando o que o rei vai dizer, alarmados com a situação que está acontecendo. E ele olha para aquela cidade, né, para o país que está ali de frente para ele e fala assim, olha só, nós vamos hoje fazer algo que eu acredito que é a única forma da gente poder vencer esse problema. Ele está ali com medo, não sabe o que fazer, mas a Bíblia fala que ele levanta os olhos e ele ora ao Senhor e ele proclama um jejum em todo o país. Então vamos dizer que no país tinha ali não sei quantos milhões de habitantes, mas ele reúne o país inteiro para jejuar e orar por aquela situação. E diz assim a palavra de Deus, ó, no versículo... Se você está aí com a tua Bíblia, que é muito importante você ter a Bíblia aqui, que é tudo isso está aqui na Bíblia, tá, gente? Então a Bíblia é a principal fonte de fé para nossa vida. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é aquilo que nos traz a fé. Então abre aí 2 Crônicas 20, porque eu tenho certeza que esse versículo vai te abençoar. E diz o seguinte, olha só. No versículo... Vamos ler assim, ó. No versículo 12, ali a partir do versículo 7, no versículo 6 está dizendo ali que ele começa a orar, falando, Senhor, o Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que estás nos céus, nós estamos passando por essa situação, está difícil, mas nós sabemos que força e poder está nas tuas mãos. Ele começa a orar, abriu o coração para Deus no meio de toda aquela nação. E ali no versículo 12, olha o que ele diz. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas, eu gosto disso, mas ele fala assim, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, ali literalmente, no versículo 3 fala que ele decide consultar o Senhor, proclamar um jejum em todo o país, e ali ele decide buscar a ajuda do Senhor. Então ele faz um jejum. Ele faz um jejum em todo o povo, ele começa a jejuar e ele ora a Deus, se humilhando perante o Senhor. E ali é quando ele começa a fazer isso. E ali, para resumir a história, para a gente não tomar muito tempo, sabe o que acontece quando ele decide orar, fazer essa oração, e quando ele clama, fazer assim, Deus, nossos olhos estão em ti, nos ajuda, nós não sabemos o que fazer. Ele se humilha perante Deus, ele fala ali na oração também, o Senhor não é um Deus que nos trouxe para a terra dos estrangeiros, como fez para Abraão. Ele lembra as promessas de Deus para Deus. Ele começa a orar, rasgar o coração. Então você vê o poder, vou chegar lá, da oração e do jejum. E ali o que acontece, para a gente resumir a história, no meio do povo surge um homem, que ali Deus ele visita aquele homem, que a Bíblia fala que era o trineto de Matias, que o nome dele era Jaziel, e ali no meio do povo, Deus usa a vida dele para dizer todas as coordenadas, e ali é lindo porque ele fala assim, olha só, rei e todos que estão aqui me ouvindo, escutem o que diz o Senhor. Ele está falando isso, no meio, quando termina a oração, esse rapaz levanta, Deus usando ele levanta e começa a orar. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Olha isso, a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Não temam, porque vocês vão ver a vitória que Deus vai dar a vocês. Então ali para resumir, ele vai dando as coordenadas, o homem, que Deus ali começa a usar para falar, ele dá as coordenadas de como o povo vai vir, da onde o povo vai chegar, por onde os inimigos vão vir, e ali naquele momento, Deus ali revela para o rei Josafá por onde os inimigos vão vir, orienta o que eles devem fazer, por onde devem ir, e ele afirmou, Deus ele afirma que a vitória iria chegar na vida dele. E ali o rei Josafá, a Bíblia fala que quando ele estava indo, ele declara aquele versículo que eu falei lá no início. 2 Crônicas 20. Crede no Senhor teu Deus. Josafá fala isso. E vocês vão estar seguros. Crede nos seus profetas e vocês vão prosperar. Um versículo onde muitas vezes a gente só fala e não sabe o contexto. Mas ali a Bíblia termina falando que eles foram para a batalha. E ali naquele momento, eles não precisam levantar uma espada.
A Bíblia fala que Josafá ele coloca ali na frente os levitas para ir louvando a Deus, e quando eles chegam no lugar da batalha, todos os inimigos já estão mortos no chão. Como isso, Nicolas? A Bíblia fala que houve uma confusão no terreno do inimigo e os 3 países começam a lutar um contra o outro. E ali a gente vê que estavam todos caídos, mortos. Aí você fala assim, Nico, isso é impossível, isso é impossível. Cara, não queira me perguntar, é fé. E se você tá aqui se perguntando, Nico, como é que isso aconteceu? Que eu não acredito nisso. Cara, a Bíblia é real. Se você começar a buscar os fatos, não temos tempo aqui, mas a Bíblia, tudo que tá aqui são fatos, coisas que aconteceram, né? Então, depois eu convido você a pesquisar, que você vai ver que tudo que tá aqui na Bíblia é real. Então, isso aconteceu, não sei como, mas Deus sabe, e a nossa fé tem que estar nele sempre. E ali a gente sabe da história, a Bíblia fala que 3 dias eles levam para saquear tudo que tá no meio dos inimigos. Eles ainda não conseguem, de tanto ouro, de tanto tesouro que estava naquele lugar. E a Bíblia termina falando no versículo 29, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. O reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então sabe o que acontece quando a gente jejua e ora? Demônios têm que cair e bater em retirada. E é isso que eu estava estudando, e para resumir assim, eu já falei muito aqui nesse vídeo, mas eu falei que eu queria falar um pouquinho a experiência do jejum na minha vida, né? Eu comecei a jejuar com 14 anos, né? Eu lembro, foi quando eu comecei o meu primeiro jejum, foi pouquinho tempo, eu falava, caraca, eu tô com muita fome. Mas Deus, ele viu ali o meu esforço, e fui depois, né, entendendo mais o princípio do jejum, da oração. E a gente tem que fazer o jejum com a atitude mental correta, né? É isso que Deus, ele espera de nós. Josafá, ele fez se humilhando perante Deus. E tem um versículo em Isaías 58, 6 e 7, que fala literalmente sobre isso, né? Vocês estavam falando que o povo estava jejuando e fazendo tudo errado no dia. Não, quando a gente jejua, a gente para tudo, a gente se humilha perante Deus, a gente busca a Deus, a gente quer orar, a gente quer ler a palavra, falar assim, Deus, eu tô aqui. E jejum é isso, é você... O que é o jejum? É você se abster dos alimentos naturais, né? Até mesmo tem pessoas que fazem propósitos não de alimentos, mas de outras coisas, amém? Mas ali é você se abster daquilo que você tem aquilo que é crucial para você. Você fala assim, fome, ó, carne, ó, você não vai me controlar, mas eu vou te controlar, porque eu quero que meu espírito cresça. É uma batalha, né? E por que a gente jejua, Nicolas? Por que é importante a gente jejuar? Porque o diabo, a Bíblia fala que ele anda ao redor como um leão, procurando a quem devorar. Então, muitas vezes, a Bíblia fala também, né, que muitas pessoas menosprezam o diabo, né? Acham que porque ele foi vencido naquela cruz, ele já é um derrotado. E tudo bem, ele é um derrotado, mas se a gente não tomar cuidado, ele vai usar a nossa vida e as coisas que estão ao nosso lado para nos destruir, para nos matar, porque ele veio para isso, roubar, matar e destruir. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e o jejum faz a gente estar sensível à voz de Deus. Quando a gente jejua e ora ao mesmo tempo, ali a gente está mostrando para Deus, Deus, eu tô buscando ao Senhor porque eu quero crescer em Ti. O que o jejum faz? A gente viu aqui, ele quebra, né, demônios, ele liberta os oprimidos, ele traz a total libertação, né? Muitas das vezes julgos, coisas que estão ali presas na nossa vida, Deus liberta, né? Nos faz estar mais sensíveis à voz de Deus, como fez com Jesus. Quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus estava sensível à voz do Pai. E ali ele rebate o diabo com a palavra de Deus, porque ele estava sensível ao jejum, estava sensível à voz de Deus pelo jejum que ele estava fazendo. Então, assim, é um mistério o jejum, mas a gente sabe de uma coisa: é você se entregar para Deus, é você se humilhar para Deus, porque assim Deus, ele vai estar olhando o seu esforço lá do céu, e problemas na sua família, problemas no seu relacionamento com o seu cônjuge, coisas no seu trabalho, coisas que não estão indo bem, demônios que querem travar as batalhas e as vitórias do Senhor vir na sua vida, tem que bater em retirada. Lembra que Jesus falou para os discípulos, olha, esse demônio vocês não conseguiram expulsar, porque ele só sai com jejum e oração. Então, assim, o jejum faz demônios baterem em retirada, demônios que só se sujeitam ao jejum, a quando a gente se humilha perante a Deus.
Então o jejum vai trazer mais poder a nós, vai nos levar a ter mais ali a sensibilidade a ouvir a voz de Deus, o nosso discernimento vai aumentar. E quando a gente coloca isso na palavra de Deus, buscando a Deus, como aconteceu com o rei Josafá, a gente vai ver vitórias que a gente jamais viu acontecer na nossa vida. Então, na minha vida, hoje eu posso dizer, se hoje eu estou de pé, muitas das vezes foi por causa dos jejuns e da oração que eu busquei a Deus. É pela graça de Deus, mas quando você jejua e ora, é uma frase, eu nunca mais esqueci disso, foi de um pastor que eu ouvi. Né? O jejum não muda o coração de Deus, ele muda o seu coração. Né? Lembre disso, o jejum não muda o coração de Deus, ele muda o seu coração. Faz o seu coração estar mais sensível, ouvir a voz do Pai. E ali, cara, você vai estar enchendo o teu espírito para guerrear contra o diabo, que é o príncipe desse mundo, né? Então, assim, na minha vida e na vida nossa como jovem, que a gente nunca esqueça isso, gente, que a gente nunca deixe o jejum e a oração de lado. Comece seu dia orando, buscando a Deus, falando assim, Deus, né, por mais que seja 10, 15 minutos do seu dia, ora, porque é isso que traz o relacionamento nosso com Deus. Não é só ler a Bíblia, é você orar, é você falar aquilo que você leu para Deus e começar a falar com Ele. Deus, olha, eu aprendi isso, e eu quero mais de Ti, porque como Daniel fez, como Davi fez, eu quero. Então quando você ora e você jejua, grandes coisas acontecem. Então que a gente nunca esqueça o poder do jejum, o poder da oração, que nesse tempo, antes de Jesus voltar, que nosso coração esteja disposto a buscar mais de Deus, a dar o nosso máximo para Deus, e que a gente possa jejuar, talvez chegar como Jesus chegou, 40 dias, meu Deus, é muita coisa, mas se Jesus fez, né, eu creio que possa ser possível para nós também, né, mas isso é todo dia, você tá ali buscando, uma hora você vai estar fazendo 5 horas, daqui a pouco você vai conseguir fazer um dia, daqui a pouco você vai fazer 3 dias, e assim você vai. Eu tenho certeza que Deus vai estar nos honrando a nossa fé, e quando a gente faz com o propósito certo, Deus vai liberar respostas sobre a sua vida, curas sobre a sua vida, né? Testemunhos vão vir, e pessoas que estão na sua família talvez doentes, demônios que estão com essa doença vão bater em retirada, portas vão se abrir, aquilo que está travando o seu futuro de acontecer, vícios, demônios de vícios vão sair da sua vida, porque você está se sujeitando, você está se humilhando a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres na sua vida, como fez com Josafá. Era uma situação impossível, mas ele não buscou no mundo as armas naturais, ele buscou a Deus. Então que nesse tempo a gente possa buscar a Deus. Eu tenho certeza que quando a gente crê no Senhor, quando a gente entende essas armas espirituais e crê nele, nós vamos estar seguros do diabo, seguros desse mundo, dos pensamentos mudando, da imoralidade sexual, dos pensamentos da carne, e a gente vai estar cheio do Espírito Santo, e a gente vai poder prosperar, porque a gente também está crendo naquilo que está na palavra de Deus, naquilo que nossos pastores e profetas estão dizendo. Amém? Então que Deus te abençoe. Eu acredito que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que foram ensinamentos que Deus estava falando comigo, que eu tenho certeza que abençoaram a sua vida. Vamos fazer uma oração para terminar. Pai, é um privilégio poder estar aqui na Tua presença nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Não sei que horas eles vão estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho a certeza que tem aqui pessoas que estão ouvindo esse vídeo e vendo essa palavra, que querem mais do Senhor, querem, Senhor, um relacionamento maior contigo. Josafá, ele buscou ao Senhor e jejuou, e a gente sabe do livramento. 3 países vindo contra um, impossível, mas o Senhor trouxe a vitória de uma forma implacável na vida deles, porque eles se humilharam perante o Senhor. E Pai, nós falamos aqui abertamente que, Pai, nesse mundo nós temos tantas distrações, como telefone, redes sociais, como tantas coisas que o diabo tenta trazer para nos distrair da Tua palavra, para não fazer com que a gente se encha do Teu Espírito. Mas, Senhor, nós declaramos que o Senhor está levantando uma geração de homens, mulheres, de jovens, crianças, que não vão se intimidar e não vão deixar as armas espirituais que o Senhor nos deu de lado. Senhor, enche o nosso espírito nesse tempo, enche o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, estar mais cheios da Tua presença, para guerrear contra o diabo, vencer
aquilo que Ele está tentando trazer nas nossas vidas. E a nossa carne não vai nos controlar. Mas nós declaramos, Senhor, que o Senhor está levantando jovens, que a pornografia não vai nos guiar, que o vício das bebidas não vai nos guiar, que os pensamentos mundanos não vai nos guiar. Mas, Senhor, o Senhor está levantando jovens que vão fazer a diferença aonde passar. Como Estevão, como Paulo, como, Senhor, os discípulos, Pedro, que a sombra dele curava. Nós queremos mais, Senhor, do Teu Espírito. Então, Senhor, ouça-nos, Senhor. Nós nos humilhamos perante o Senhor, declarando, Senhor, tudo o que precisamos está em Ti. Então, responde-nos quando nós orarmos, quando nós, Senhor, fazemos o jejum. Aumenta, Senhor, a nossa sensibilidade a ouvir a Tua voz, a nossa fé, a nossa força no Senhor, para estarmos firmes contra as ciladas de Satanás e poder vencer esse mundo e poder alcançar todas as promessas e bênçãos que o Senhor tem para nós. Nenhum demônio vai nos travar, nada do diabo vai nos paralisar. Nós vamos, Senhor, continuar avançando de fé em fé, em busca do melhor que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Abençoa, Senhor, esses jovens, qualquer um que está assistindo, e que julgos hoje possam ser quebrados, correntes possam ser libertadas, pessoas que estavam presas possam ser livres, porque nós declaramos que hoje eles aprenderam mais e mais, junto comigo, o poder do jejum e da oração. E nós declaramos que a oração muda tudo. E como o Senhor orava e grilhões saíam, grilhões quebravam, nós estamos declarando que hoje algo no mundo espiritual está acontecendo. O diabo não vai ter a nossa vida, mas o Senhor vai ter a nossa vida por completo. Assim nós já te agradecemos e declaramos a vitória nesse ano, que seja um ano onde nós possamos estar mais perto de Ti e romper com aquilo que nos acorrentava durante anos, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que foi um vídeo que abençoa a sua vida, como abençoa a minha vida, e que a gente possa continuar avançando de fé em fé, de glória em glória, e cada vez mais estando mais perto de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Manda esse vídeo para aquele amigo ou amiga que precisa ouvir isso. Curte, coloca aqui nos comentários, eu quero ouvir, para no próximo vídeo eu já tá até falando do testemunho que vocês deram. Coloca aqui nos comentários como esse vídeo te abençoou e aquilo que vocês já vão estar colocando em prática a partir desse dia, desse vídeo de hoje, tá bom? Deixa aquele teu like pro YouTube continuar subindo os nossos vídeos, colocando em alta, para mais e mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Deus abençoe, vou ficando por aqui e até semana que vem. Um abraço!